Quando se está na natureza, saber determinar quando vai escurecer pode ser uma habilidade importante para a sobrevivência. Seja porque perdeu o relógio ou apenas quer mostrar um truque interessante aos outros, é possível usar as mãos para determinar a distância entre o sol e o horizonte. Desta forma, estimando o tempo restante até o pôr do sol. Encontre o sol. Este método será mais eficiente se o céu estiver limpo e sem nuvens. No entanto, se estiver nublado ou as árvores estiverem bloqueando o sol, será necessário usar uma estimativa. Se estiver nublado e o sol for um pouco visível, ainda será possível medir entre o horizonte e o sol. Haverá uma neblina em volta do sol, por trás das nuvens. Use-a para determinar a posição do sol. Talvez o cálculo não seja extremamente preciso, pois a neblina em torno do Sol será maior do que o Sol em si. Mesmo assim, o erro de cálculo será apenas de alguns minutos. Se estiver nublado e o Sol realmente não for visível, será impossível utilizar essa técnica. No entanto, se achar que as chances do Sol aparecer, espere de 10 a 15 minutos. Procure uma boa vista. Se a vista estiver sendo bloqueada por árvores ou qualquer outra coisa, será preciso encontrar um ponto mais alto onde a vista esteja melhor. Caminhe ou escale até um ponto onde a vista do sol não esteja bloqueada e o espaço entre o sol e o horizonte seja visível. Se o terreno for muito montanhoso e não for possível escalar mais alto, caminhe o máximo que puder até localizar o sol. Se conseguir chegar ao menos a uma estimativa de onde o sol possa estar, use-a como base para este método. Se as árvores estiverem bloqueando a vista, use uma estimativa aproximada da mesma maneira. Ainda será possível observar o contorno do Sol vagamente, o que é suficiente para utilizar a técnica de medição. Alinhe a mão ao horizonte. A extremidade inferior da mão deve ficar diretamente alinhada com o traço entre a terra e o céu. Mantenha a mão imóvel e quanto mais paralela puder para conseguir a medição mais precisa possível. Independentemente da sua localização, o horizonte deve ser uma linha fixa entre o céu e a terra. Se não conseguir uma boa vista do horizonte devido a montanhas, árvores ou outros obstáculos, será necessário fazer uma estimativa. Sua medição não será perfeita, mas ao menos terá uma ideia geral de quantas horas faltam até o pôr do sol. Coloque uma mão por cima da outra. Se ainda for possível enxergar uma distância entre a extremidade superior da mão que está por cima e o sol, será necessário fazer a medição novamente. Mantendo a primeira mão na mesma posição, posicione a outra mão sobre a primeira, com a palma igualmente esticada e paralela. Prepare-se para fazer outro movimento enquanto mantém a mão imóvel. Se fizer o procedimento corretamente, a extremidade superior da primeira mão estará alinhada à extremidade inferior da segunda mão. Apenas os 4 dedos devem ser usados para medir. Coloque a primeira mão por cima novamente. Se a distância entre a extremidade superior da mão e o sol ainda for visível, será necessário medir com a primeira mão novamente. Mantendo a segunda mão imóvel, tire a primeira mão da posição atual e coloque-a por cima da segunda mão. Continue contando. Ao mover as mãos, colocando-as uma por cima da outra, lembre-se quantas medidas já tirou com cada mão. A largura de uma mão equivale a uma contagem. É necessário contar o número de mãos entre o horizonte e o sol. Toque o sol. Continue seguindo o método e posicionando as mãos até que uma delas chegue até o sol. Não há problema se acabar cobrindo o sol com um ou mais dedos. A posição exata dos dedos será um fator determinante no cálculo do tempo até o pôr do sol. Por isso, procure manter a mão imóvel. Se o dia já estiver acabando, use apenas os dedos. Cada dedo equivale a 15 minutos. Some a contagem. Cada mão equivale a 1 hora, portanto é necessário saber exatamente quantas mãos foram contadas. Caso tenha perdido a conta, recomece. Some quantas vezes posicionou uma mão sobre a outra. 1, 3, 5 vezes, etc. Se a extremidade superior da mão estiver alinhada perfeitamente com o sol ao final do processo, a contagem está completa. O número de mãos contadas equivale ao número de horas restantes até o dia escurecer. Por exemplo, 4 mãos equivalem a 4 horas restantes de claridade. Conseguiu contar as horas? Diga abaixo a sua opinião, inscreva-se no canal e deixe um gostei no vídeo para ajudar na divulgação.